Olá amigos, está começando Meia Hora Esportiva aqui pela TVL. Nos próximos 30 minutos vamos tratar do futebol, do esporte amador, porque nesse final de semana a bola rola no Campeonato Brasileiro de Futebol, tem clássico, né? Tem jogo decisivo na divisão de acesso, o Blumenau enfrenta o Pinheiros num jogo difícil na cidade de Itajaí, a semana já na próxima de preparação do Metropolitano para a estreia na Copa Santa Catarina. Bom, e a equipe da ADERG tem compromisso na abertura do retorno do Estadual de Futebol de Salão, joga fora de casa, no sul do estado, começa a decisão da Copa Kaiser em Blumenau, na melhor de 2 jogos entre Salto do Norte e Clube Atlético Itopava. Para começar o programa, eu recebo aqui no programa o Peri Alves Fuentes Filhos. Ele é técnico da Associação Desportiva ERG, a ADERG, que vem nessa caminhada do campeonato estadual, já disputou esse ano a Copa Santa Catarina, daqui a pouco tem jogos abertos, mas enfim, é o trabalho que continua na ADERG, né, professor? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e ter voltado aqui no Meia Hora. Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer estar retornando aqui no programa, falar um pouco do futsal, um pouco da ADERG. Como tu disseste, participamos da Copa Santa Catarina, perdemos a semifinal na prorrogação. Participamos também da Superliga Nacional neste ano, em Concórdia, ficamos na 3ª colocação. Estamos disputando o Campeonato Estadual da Divisão Especial e preparando também a equipe para a fase final do JASC, que será aqui em Blumenau, no final de novembro. A outra vez que você esteve aqui no programa era na véspera do jogo decisivo com o Internacional lá em Lages, né? Naquele confronto que valia a vaga para a final da Copa Santa Catarina. Lá foi o ginásio que atrapalhou, porque era um ginásio menor, aquele do SESI, em relação àquele que vocês habitualmente jogam lá em Lages, que é o Jones Minosso. Na primeira fase nós enfrentamos a equipe do Cacetiro no ginásio Jones Minosso, que tem um ginásio muito bonito, né, quadra dimensões 40 por 20. Na Copa Santa Catarina a federação ela libera um tamanho de quadra menor, 30 por 17, que acaba alterando algumas situações de jogo. Perdemos o primeiro jogo lá 2-1, depois em casa conseguimos reverter a situação, ganhando 1-0, e aí na prorrogação o empate era nosso, acabamos sofrendo um gol no final do primeiro tempo da prorrogação e infelizmente não conseguimos buscar o resultado. Eu estou só chamando esse jogo da Copa Santa Catarina, esses 2 jogos aí, para ter um gancho da temporada, né? Porque vocês tiveram outras competições e agora, né, acabou recentemente o primeiro turno do estadual, onde Blumenau foi eliminada pelo time da Crona lá de Joinville, perdeu o jogo lá, aqui perdeu também, foi um jogo apertado, 5-4, né? Exato. Só para completar ali, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, né, sobre o tamanho da quadra. O ginásio lá, ele realmente era de dimensões menores, né, 34 por 17, para 40 por 20, ele dá uma diferença boa, mas foi jogo do detalhe, não foi o tamanho da quadra. Claro que jogar numa quadra de 40 por 20, na primeira fase nós enfrentamos eles na quadra de 40 por 20, vencemos 4-1, depois colocaram o jogo na quadra menor, que ficou um jogo mais equilibrado e a equipe deles foi mais competente, soube aproveitar as situações. Eu tinha falado sobre... Em relação à Crona, né, a gente, nos mata-matas, primeiro enfrentamos a equipe do Florianópolis, 2 empates, 3-3 lá, estávamos perdendo 3-0, conseguimos buscar o jogo no segundo tempo, empate 3-3 nos últimos segundos. Jogo em casa 0-0, prorrogação, vencemos 3-0 na prorrogação. Depois, semifinal, enfrentando a forte equipe da Crona, que pela campanha que vem fazendo ao longo do ano, não só no estadual, mas também na Liga Nacional, é uma das melhores equipes, se não for a melhor equipe do Brasil,
Perdemos o jogo de ida 5-1 em Joinville e no jogo de volta sofremos a derrota de 5-4. Agora, amanhã começa uma nova etapa, o retorno contra a equipe de Tubarão, que nessa semana foi eliminada pela equipe de Jaraguá, que vai cruzar contra a equipe do Crona na final do turno. Agora, começa o retorno neste sábado, 8h15 o jogo lá em Tubarão, né? Isso. Pois é, mas aí joga sábado e a federação não liberou a tabela para a sequência do retorno. Aliás, vocês ficaram parados quase 40 dias, depois tiveram mais uma pausa. Como é que é esse campeonato? Joga uma semana, um mês? Na realidade, assim, até a nossa equipe, teve equipe que ficou 2 meses e meio, por exemplo, a equipe de Lages está sem jogar um jogo do estadual há quase 3 meses, né? Em função de 4 equipes estarem disputando a Liga Nacional, os jogos, né, a federação autorizou as equipes entrarem num comum acordo, né, em função da folga na tabela da Liga, e ocorreu que aí cada um procura, as equipes da Liga acabaram por optar por não conseguir um acordo e priorizando a Liga Nacional, e a federação não se impôs, não determinou algumas, né? Por exemplo, a equipe de Joinville ficou 15 dias sem jogar na Liga e não jogou nenhum jogo no estadual. Tinha que ter conciliar essa tabela para facilitar as coisas. Agora, a pergunta claro que ninguém pensou, nem se pensaram, deixaram a coisa acontecer, o problema é que há uma pausa considerável entre um jogo e outro. O que é feito, por exemplo, nesse período aí? Se joga alguma partida amistosa, só treinamento? Como é que é, Peri? No nosso caso, a gente, quando nós terminamos ali a nossa participação noturna, esperando os mata-matas, a gente até conseguiu, né, dar um período de folga para os atletas, porque a gente vinha de uma maratona de jogos e conseguimos dar um intervalo para conseguir dar um recondicionamento na equipe e preparando com alguns amistosos. Pois é, e aí daquele time da Copa Santa Catarina para esse time que está no estadual, algumas mudanças aconteceram, teve gente que saiu, gente que chegou, né? O que é natural, não é? É natural, né? Até em função da nossa boa campanha no ano, né? Nós perdemos um atleta, o Queco, que é daqui de Blumenau, foi jogar em Jaraguá, jogar na Liga Nacional. Um jogador que saiu daqui e estava titular na equipe de Jaraguá. Perdemos o Cleiton para outra equipe de Liga Nacional, que é o Marechal Cândido Rondon. Sofremos a ausência do Ice, né, que infelizmente sofreu uma lesão séria, teve que fazer uma cirurgia de joelho, está se recuperando, está tratando. Né, e alguns outros atletas a gente conseguiu trazer para suprir essas ausências, essas carências que acabaram gerando no grupo. Ô Peri, como é que acontece a motivação, né? Porque tem que manter o grupo unido, motivado, porque vai jogar neste sábado contra Tubarão, e aí amanhã termina o jogo, né? Termina o jogo, e aí o que é dito para o jogador? Volte para treinar, vamos esperar sair a tabela? Como é que se lida com essa situação? É o fato mais difícil, né? Na questão da motivação, conseguir manter o foco, né? A federação, a gente manteve um contato agora de manhã, provavelmente, né, à tarde já deve estar saindo alguma sequência de jogos já, inclusive semana que vem a gente tem essa expectativa de uma grande possibilidade de termos mais um jogo. E a gente mantém o treinamento diário, né, conciliado com as folgas, os períodos pós-jogo. Mas é a parte mais difícil, você não ter um calendário para se planejar, se planificar a médio e longo prazo, até porque nós temos agora, vai ser pouco tempo para muitos jogos em função também do acúmulo com o JASC. Agora, qual é a meta da DR no estadual? Bom, o clube lá, como tu bem colocaste na pergunta, o clube trabalha com metas, né? Nós temos uma meta no JASC,
que ano passado o Blumenau participava da divisão especial, onde participam 6 equipes e a cada ano descem 2 e sobem 2. Blumenau ano passado caiu junto com o Chapecó. Esse ano a meta é chegar na final, no mínimo na final, para conseguirmos o acesso novamente à divisão especial no JASC. E na divisão especial o nosso objetivo é chegarmos entre os 4 do estadual. Pode ocorrer uma situação da mesma equipe ganhar o turno e o retorno, e aí o campeonato acaba sendo, se a mesma equipe ganhar o turno e o retorno, essa equipe é sagrada campeã. Até porque o turno nem foi decidido ainda, né? Não, semana que vem, o primeiro jogo em Joinville, dia 17 e dia 19 a volta em Jaraguá. Pois é, entre Joinville e Jaraguá vão decidir então o primeiro turno. E Blumenau começa neste sábado com o Tubarão o retorno. Agora, a título de curiosidade, nessa segunda divisão dos Jogos Abertos aí, sobem uma ou mais equipes? Sobem 2. 2. Só quem... E dessa turma que está ali, Blumenau é favorita? Eu considero Blumenau favorito junto com Lages, Chapecó, Rio do Sul, né, pegou uma região bem forte, bem complicada, não conseguiu sua classificação. A equipe de Joaçaba está fazendo uma excelente campanha na primeira divisão. A equipe de Xaxim também, uma excelente equipe. São equipes da primeira divisão, mas que com certeza, eu te diria assim, que teriam 5, 6 equipes para brigar por essas 2 vagas como favoritas. Não, com todo respeito aos demais, mas eu acho que a briga deve se resumir a 5 ou 6 equipes na luta pelo acesso. E Peri, nesse caso todo mundo conhece todo mundo, né? Pois é, hoje, né, tem jogos que alguns jogos passam na TV, outros por sites. Mas vocês estão na lida aí, jogando toda hora, se encontrando. Pois é, hoje todo mundo... Tem jogador que jogou aqui, está lá, vice-versa, né? Globalizou, né? Os próprios treinadores entre si, né? As filmagens de jogos, a gente procura trocar, né? Mandam alguns jogos nossos, os adversários mandam jogos entre outras equipes. Na primeira divisão, quando a gente tem a possibilidade de uma folga, a gente procura ir assistir, porque precisa estar acompanhando, precisa estar sabendo o que está acontecendo. Até em relação a jogadores, né? Daqui a pouco você precisa suprir uma peça que você pode perder ao longo do ano. Você tem que saber onde é que tem aquelas peças que você julga necessário para compor o grupo. E a obrigação de Blumenau, não só porque a gente entende que é favorita, mas o fato de mandar os Jogos Abertos, sediar os Jogos Abertos na cidade, tem aquela responsabilidade a mais, né? Com certeza, aumenta, né, a responsabilidade por estar jogando em casa, né? Tem prós e contras. A gente sabe que a cobrança e a nossa responsabilidade é grande e ela deve ser maior. E a gente está trabalhando em cima disso, né? Mas temos muita confiança que não será nada fácil. Mas que temos totais condições de alcançar esse objetivo. Peri, quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Sucesso, né, nesse jogo em Tubarão, na sequência do estadual e, claro, principalmente nos Jogos Abertos aqui em Blumenau. Eu que quero agradecer, né, e dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui, convocar o torcedor que acompanhe os jogos da Dering, né, os nossos jogos são no ginásio da Dering. E já convocar também o pessoal para o JASC, que o apoio, jogar em casa é sempre bom. Você tem aumenta a responsabilidade, mas também o atleta se sente mais com o apoio, o incentivo da torcida é bem melhor. Peri Alves Fuentes Filho, técnico da DR, que tem compromisso neste sábado, 8h15 da noite no sul do estado, diante de Tubarão, na abertura do retorno da divisão especial do Campeonato Catarinense de Futsal. O Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, tem rodada programada para este final de semana, com Fluminense e Grêmio, neste sábado às 18h30 no Maracanã. No mesmo horário em Salvador jogam Vitória e Curitiba.
Santos e Ponte Preta jogam às 21 horas lá na Vila Belmiro. No domingo, 4 da tarde, em Caxias do Sul, Internacional e Náutico. São Paulo e Corinthians fazem um clássico paulista. Botafogo e Flamengo é clássico carioca no Maracanã. Clássico mineiro lá em Belo Horizonte. Ainda Atlético do Paraná e Portuguesa nos jogos das 18h30. Criciúma e Vasco no Heriberto Ilse. E o Goiás recebe o Bahia. O Campeonato Brasileiro de Futebol tem na liderança o Cruzeiro, 59 pontos, o Grêmio é o segundo, 48 essa semana. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo 2-0, o Grêmio perdeu em casa para o Criciúma 2-1, mantém a diferença de 11 pontos do primeiro para o segundo colocado. Botafogo 46, Atlético do Paraná 45, Atlético Mineiro 39, depois com 37 pontos. Vitória, Flamengo, Internacional e Goiás. O Santos tem 36 ao lado do Bahia e do Corinthians, com 34, 3 equipes, Portuguesa, Fluminense e Coritiba. 33 pontos tem o São Paulo, na zona da degola. O Vasco 32, o Vasco que venceu o Fluminense em Florianópolis esta semana por 1-0. O Criciúma tem 29, a Ponte Preta 26, o Náutico 17. Campeonato Brasileiro da Série B, rodada importante que segue. Hoje, 19h30, América Mineiro e Boa Esporte. Joinville e Casa, na reestreia de Sérgio Ramírez, no comando da equipe do Joinville. Palmeiras e Guaratinguetá jogaram em Londrina. Palmeiras cumpre perda de mando de campo, é o segundo jogo. Na terça-feira, jogou o primeiro lá no Estádio do Café e venceu de 4-0 o Figueirense. Ainda teremos América, Potiguar e Atlético de Goiás já no sábado. Também no sábado, às 16h20, Ceará e Paraná. Avaí e Chapecoense, confronto aqui do estado na ressacada. Oeste e Esporte lá em São Paulo. Bragantino e Asa, às 21 horas. Também no horário das 21 horas, São Caetano e Figueirense. O jogo Paysandu e ABC ficou para o dia 22, uma terça-feira, às 19h30. A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol segue com o Palmeiras líder, 62 pontos, 62. Chapecoense 53, Avaí 47, Sport 46, Paraná Clube 45, Ceará 44, Icasa 43, América 43, o Joinville tem 42, o Figueirense 39, são os melhores classificados do campeonato. Agora no Meia Hora Esportiva estou recebendo o Geraldo Fontanive. Ele é presidente da Associação de Futebol em Blumenau, a AFABLU, que organiza a já tradicional Copa Kaiser. O senhor esteve aqui antes do início do campeonato e agora o campeonato vai para a decisão a partir deste domingo, quando o Salto do Norte estreia no primeiro jogo da final em casa diante do Atlético. Então, como é que foi esse campeonato? Obrigado mais uma vez, Geraldo, por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora. Obrigado a você, Minosso. É uma satisfação estar aqui divulgando mais uma vez a Copa Kaiser, que, como você já falou, já não é uma promessa, é uma realidade. Estamos aí nas 102 partidas realizadas até agora. Vou fazer um balanço por cima. É interessante. 387 gols, uma média de quase 4 gols por partida, 3,9 alguma coisa. Os artilheiros estão a fim mesmo de fazer gols, né? Foram os artilheiros que cumpriram com a sua tarefa ou foram os goleiros que não foram tão eficientes assim? A qualidade dos times hoje elas estão equivalentes, né? Então, o artilheiro, por exemplo, o artilheiro só tem 16 gols. Tanto o número de gols podia ter mais, mas tem 16 gols disparado na frente, o próximo tem 6, 7 gols a menos. Então, vejo assim que um equilíbrio entre as equipes muito grande, e não tem favoritismo em nenhuma das 3 categorias. Eu acho que, principalmente entre Salto do Norte e o Clube Atlético Itopava Passo Manso, aquele que o time que tiver um jogador iluminado, que dá tudo certo, que fazer a diferença, vai levar a partida. Tu falaste das categorias, porque só, além do time considerado principal, né, os chamados titulares, nós temos outras categorias em disputa aí nessa reta final. Temos os aspirantes e os veteranos. Então a rodada tudo as finais, acontece sábado e domingo, e no outro final de semana a finalíssima também, sábado e domingo. No sábado joga JJ Bordados e a equipe do Salto do Norte, em Jaraguá do Sul. Essa é a categoria? Veteranos. Veterano. E domingo à tarde, no Edmundo Horti, na Garcia, joga Canto do Rio e Grêmio Itopavazinho. E no aspirante. No aspirante. E no titular, joga Salto do Norte versus Clube Atlético Itopava Passo Manso. Começa nesse domingo, 3h30. 3h15 da tarde.
Salto do Norte e Atlético. No Amador sempre tem aquela tolerância de 15 minutos, meia hora. Ou é pontual o início do jogo? Não, a gente marca com 15 minutos de tolerância. E quem que apita essa decisão? A decisão, quem vai apitar é José Acácio da Rocha. Mas não está aposentado já? Não, ainda está nativo. Nativa no Amador, porque na federação já... Não, na federação ele pediu licença porque ele é vereador em Itajaí. Então ele pediu licença por acúmulo de serviços, mas está apitando. O Zé Acácio é uma segurança do espetáculo? Eu vejo que sim. Ele já apitou, ele apitou a abertura esse ano e apitou a final do ano passado, inclusive os jogos da Copa Kaiser Nacional. O ano passado ele fez essa final também. Então eu vejo um bom árbitro e o pessoal daí, o Amador, sendo um árbitro federado, eles têm outro comportamento, inclusive. Um respeito mais. Um respeito, enfim, ele tem nos dado muita segurança quanto a isso. Bom, a escolha do Zé Acácio para o primeiro jogo da final, já tem definição do outro árbitro ou do mesmo que vai apitar no jogo de volta? Ela vai ser no Guilherme Enze, lá no campo do Atlético, né? Campo do Atlético, na Topava Central, na Pedro Zimmermann. O jogo de volta ainda não temos a definição. Eu tinha entrado em contato com o Éder Lopes, mas daí ele foi convocado pela CBF para apitar o Mundial. Vai apitar o Mundial Sub-17, Sub-17. Roberto Lopes. Isso, então está descartado. Mas bem, hein? Trazendo árbitro de ponta aí para apitar. O campeonato também é de ponta. Com certeza. Com certeza, né? Então tem muita gente aí. Nós temos muitos árbitros bons aqui. Eu até acho que seria até meio não desmerecendo eles, trazendo um árbitro. Tanto é que só vem o árbitro, os outros a gente compõe com os nossos daqui. Porque nós temos muita qualidade também na nossa arbitragem. Então, mas sempre é uma atração a mais. Comenta assim, o Rafael Schmidt estreou agora 3 rodadas atrás no campeonato. Comenta-se que vem o Djalminha para a grande final. Então, cada um traz uma atração que... Djalminha, que jogou no Flamengo, no Isso, foi campeão agora no showball, agora recente. Palmeiras, né? Isso, mas já passou dos 40 faz tempo. Não, está em 41, né? 40. Mas, quem sabe, faz a diferença. Pois é, o Rafael Schmidt, que é blumenauense, jogou no exterior, na França, por um bom tempo. O pessoal está com dinheiro, né? Ou esses jogadores estão jogando mais na faixa e amor à camisa? Olha, essa é uma pergunta que tem que se fazer para os dirigentes, porque a gente não sabe, mas com certeza alguma coisa... Lá no Atlético é quem? O Valmiro Herter e aquela turma, né? E juntaram-se com o Gerson e do HLS. Então, tem uma grande estrutura por trás, o Salto do Norte também. Gostaria de lembrar que o Salto do Norte, a quarta edição, chegou na final nas quartas edições. Eu acho assim, é uma equipe que merece uns parabéns, embora tenha ficado campeão só na primeira, e agora decide esse final de semana, mas manteve-se uma regularidade, investimento, e levando a sério, e chegou à quarta decisão. Agora, Geraldo, são 2 equipes, foram as 2 equipes de melhor campanha, por isso estão na final, mas tanto o Atlético como o Salto do Norte tem 2 belas praças de esporte, 2 belos estádios, né? Eu acho que também premia-se esse aspecto. Acho que são as 2 melhores hoje, tem outras também, mas assim, chegou 2 equipes que têm estrutura dentro e fora de campo. Isto manda muito, isso ajuda muito no andar da competição. Até os jogadores se sentem melhor, onde você tem uma estrutura própria do que você viver de empurra. O nosso profissional aqui é um exemplo disso. O nosso profissional, ele vive de favores. Eu vou treinar ali, vou treinar lá. Não tem uma casa própria. Aliás, isso é ruim. O Atlético Itopava cede lá o seu estádio para o Metropolitano. Na verdade, o Metropolitano começou ali, né? Nasceu ali no Guilherme. Por isso que até tem na sua denominação o nome do Atlético. Isso. Que é Clube Atlético Metropolitano, né? É isso aí. Então, eu vejo assim que as 2 equipes que chegaram com estruturas bem estruturadas. E a própria categoria veterana, se tu pegar a relação de nomes das 2 equipes que estão na final e fazer esse jogador aqui jogou... Te lembras de alguém, assim, porque o telespectador tem uma ideia? Vamos citar alguns aí conhecidos que desfilaram no profissional? Olha, por exemplo, aqui nós temos o Polegar e o Bicudo, do ataque do Salto do Norte, que joga no livre em qualquer time. Tanto é que o Bicudo está no Atlético Passo Manso e é titular no titular.
Temos também o Rildo, que jogou profissional. Aliás, se pegar a relação, todos eles praticamente botaram... Tiveram alguma relação com o profissional? Temos o Alaor, que foi artilheiro do Campeonato Catarinense, anos atrás, pelo Juventus, na época de Jaraguá do Sul. De Jaraguá, está escrito na equipe de Jaraguá. A equipe de Jaraguá tem a qualificação igual a do Salto do Norte, só com a idade mais avançada. Esses jogos juntos fazem É muito interessante ver eles jogar. Geraldo, todas as duas equipes. E o público? Como é que tem sido ao longo do campeonato a presença de público nesses jogos, nas 3 categorias? Olha, eu acompanhei, nas 3 categorias eu fui assistir jogos. Porque eu ia todo final de semana. Os aspirantes é uma coisa, agora os veteranos aí são jogadores que marcaram época que o pessoal vai lá para revê-los. E aí o time titular é aquela coisa da torcida em si, né? Também. Então acho que acaba sendo um atrativo para todo mundo. Os mais velhos já vai, os filhos e alguns os netos assistir jogos. Já é assim, já vai assim. Então, e os mais novos vai os familiares. Então, o aspirante às vezes agrega mais a torcida, os vizinhos, porque são jogadores locais. O titular hoje está vindo jogadores de fora, vem de outras cidades para compor e fazer uma agremiação mais forte para chegar. Mas assim a gente vê bastante. Eu tive final de semana em Navegantes. Não, o primeiro da semifinal foi na Navegantes. Lá, como a cidade é o único time que está representando e faz um chamativo do público, surpreendeu o público lá presente. Tinha bastante. E agora, nesse final de semana, no Atlético, também tinha bastante pessoas. Geraldo, deixa eu só passar aqui os jogos do final de semana da divisão de acesso. Na verdade, nós tivemos jogos na quinta-feira. Tivemos um jogo na quinta-feira. Vamos ter um na sexta-feira, aí está o de quinta-feira lá em Indaial, no Gigante do Vale. O Oeste ganhou do Curitibanos por 5-0. Nesta sexta-feira, 3h30 da tarde, também no estádio Gigante do Vale, em Indaial, tem Navegantes e Maga. Esse jogo deve estar 8 pagantes. Teve um jogo do Maga que deu 9 recentemente. Bom, e no domingo, então, 2 jogos. Em Jaraguá do Sul é um jogo importante, né? Jaraguá e Internacional. Em Itajaí, estádio Orcilo Luz, neste domingo, 3h30 da tarde, o jogo Pinheiros e Blumenau. Virando a página, conferindo a classificação do retorno, o Oeste lidera com 10 pontos conquistados. O Pinheiros é o segundo, tem 7, Blumenau 5, Inter de Lages e Jaraguá estão com 4 pontos, Barra, Maga, Curitibanos, Navegantes, essa turma ainda não pontuou. E eu tenho visto, salvo algumas exceções, Geraldo, um público muito abaixo, eu brinquei aí, mas é real. O Maga não consegue colocar a gente no estádio, Barra não coloca ninguém. Esse time do Navegantes, a gente esteve lá em Itajaí pela Rádio Blumenau, também não, salvo o Jaraguá, Blumenau e a equipe do Internacional. Então, no Amador, por exemplo, qual é a estimativa de público para Salto do Norte e Atlético nesse domingo? Depende também do tempo, né? Porque os campos ainda não estão estruturados com arquibancada coberta. Eu estimo em torno de 1.000 a 1.500 pessoas. Para você ver já que dá muito mais gente aí no Amador do que na maioria dos jogos. E não é só a divisão de acesso, é a segundona também. Lá no Atlético, imagino que por ser a decisão vai dar mais gente. Com certeza vai dar mais gente. E vejo assim também, Minosso, que no jogo que teve domingo passado lá no Atlético e aquele que fui lá no Escalvados, lá em Navegantes, no outro domingo, e vendo a bilheteria do Beck de quarta-feira passada, com certeza teve mais gente nesses jogos do que no jogo de profissional. Entrada franca no Amador, nessa Copa Caixa? Sim. Fica a critério dos times agora na final se eles podem cobrar de R$1 a R$5. Mas também é um valor irrisório. É um valor irrisório, mas para o clube ajuda bastante. Então, acho que ninguém vai deixar de ir por causa de que vai cobrar R$3 ou R$5. Mas eles ainda não informaram se vão cobrar, também não informaram. Mas foi acordado no início, no regulamento, que fica deliberado ao time a opção de cobrar ou não. Então, todas as expectativas estão ali, concentradas neste jogo Salto do Norte. Clube Atlético Itopava. Nesse domingo, 3h15. 3h15 neste domingo. Lá no Salto do Norte. Apita José Castro da Rocha com Roberto Zimmermann na bandeira e Gilmar Fez na outra. Quem ganhar a Copa Kaiser leva o quê? Barril de suco de leva um barrilzinho, né? E também tem a premiação em dinheiro, troféu e medalhas. Geraldo, mais uma vez, obrigado, em sucesso. Valeu. Aí na obrigado, Minosso, estamos aí à disposição para...
Geraldo Fontanive, presidente da Fablu, que organiza a Copa Kaiser. Primeiro jogo da decisão neste domingo, 3h15, Salto do Norte e Atlético Passo Manso. O jogo de volta no Guilhermiense no outro domingo, invertendo somente o mando de campo. Quero chamar a atenção no finalzinho do programa para o jogo do handebol Liga Nacional, neste sábado, 19 horas, no ginásio do SESI, Blumenau e Umuarama. Ontem as meninas de Blumenau venceram as gaúchas de Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, por 27-19. O programa Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te agradeço pela companhia até aqui e te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço, bom fim de semana.